galera, Paladino aqui na área. Tô aqui mais uma vez com meus alunos do segundo ano para poder fazer aquela revisão massa, pra vocês gabaritarem a prova. Tô contando com isso. Quero devolver várias notas máximas e falir entregando bombons para todo mundo. Essa nossa provinha está relacionada ao tema de homeostase. A gente está começando a discutir fisiologia humana e como que o organismo humano regula as condições internas do seu ambiente. Homeostase vai passar por uma série de parâmetros. Controle de salinidade, controle da acidez, controle da pressão arterial e controle da temperatura. O nosso material dá uma ênfase maior ao controle da temperatura para poder explicar a homeostase, mas eu gostaria muito que você tivesse em mente, já pensando no seu vestibular ano que vem, e a galera que vai fazer esse ano como treineiro, que existem outros parâmetros também dos quais fazem parte a homeostase. O ambiente à nossa volta está o tempo inteiro sofrendo mudanças, e os animais e plantas, os seres vivos de uma maneira geral, reagem de maneira diferente a essas mudanças. O nosso foco maior aqui é a fisiologia dos organismos humanos. Então nós estamos pensando em criaturas que fazem parte do reino animal e mais do que isso são mamíferos. Dessa forma, quando você está fazendo um estudo de zoologia, assim que você chegar em mamíferos, você pode fazer uma comparação do que vai acontecendo com os outros animais e com o que a gente está estudando em fisiologia humana. Focando aqui na nossa discussão, o ajuste de uma série de características entre os humanos está relacionado a alterações em órgãos, produção de hormônios, eventualmente por fabricação de novas enzimas ou aumento da produção de algumas enzimas. O corpo tem uma série de processos para poder regular alguns desses parâmetros. Aí, pensando especificamente na temperatura, nós somos criaturas cujo calor ou a energia que gera o aquecimento do nosso corpo é produzida internamente. Isso faz de nós animais endotérmicos e a mesma coisa acontece com as aves. Então, dentro do grupo dos vertebrados, né, você vai ter peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. As aves e os mamíferos têm essa característica. Os outros três, peixes, anfíbios e répteis, são criaturas que são chamadas de ectotérmicos. Eles sofrem bastante variação de temperatura corporal baseada na variação da temperatura ambiental. Isso impacta diretamente o metabolismo de uma criatura endo e de uma criatura ectotérmica. Nós conversamos um pouquinho sobre taxa metabólica basal e discutimos que a taxa metabólica basal de um humano adulto gira em alguma coisa entre 1.400 e 1.800 calorias. Isso vai variar um pouco em relação à idade, mas em relação a sexo também. E aí dentro dessa jornada, cara, nós vamos pensar na ideia do seguinte, de que a quantidade de calorias básicas que você precisa para se manter, comparada com, por exemplo, um jacaré, um crocodilo, cuja temperatura a taxa de metabolismo basal é por volta de umas 60 calorias, compara, 1.600, 1.800, 60 calorias. Isso indica que os animais endotérmicos têm um gasto muito grande da energia que eles obtêm da alimentação para poder manter constante a temperatura do corpo. Então, através de uma série de processos que estão descritos aqui, a gente vai conversar sobre cada um deles, nós mantemos essas temperaturas constantes. O que vai acontecer é que nós temos um sensor, uma forma de termostato, que funciona no nosso hipotálamo, que vai coletar informações de diversas áreas do corpo, mas especialmente da pele, e vai mandar essas informações para o sistema nervoso. Aí o hipotálamo é quem faz essa leitura, e a partir dessa leitura faz uma série de ajustes. A gente conversa sobre alguns mecanismos que o corpo utiliza para poder fazer a regulagem de temperatura. De uma certa forma, o primeiro deles é a pele, porque é a nossa estrutura, ou o nosso órgão de revestimento, é a nossa estrutura mais externa do organismo, é a estrutura que faz contato com o meio externo e que ganha e perde calor dele dessa forma. Assim sendo, a pele tem alguns processos que podem fazer com que a gente tenha manutenção de temperatura ou eventualmente auxiliar na perda dela. Só para poder relembrar, quando a gente está com frio, é bem comum os pelos ficarem eriçados. E essa característica é uma característica da própria pele. Internamente, nós temos músculos que são músculos eretores do pelo que elevam eles. Nos humanos, isso não vai fazer muita diferença. Mas quando você pensa em relação a um boi almiscarado ou algum lobo, por exemplo, uma dessas criaturas que vivem nesses ambientes gelados, esse eriçar o pelo vai fazer com que ele fique um pouquinho mais alto e mantenha uma certa camada de ar quente mais próxima do corpo. Então, é um mecanismo que, sendo pelo, está relacionado à pele. Ainda assim, na pele dos humanos nós temos um outro mecanismo que ajuda na diminuição da temperatura, a transpiração. Quando os líquidos, no caso o líquido do nosso suor evapora,
aquele líquido ele rouba um pouco de calor da superfície onde ele está apoiado, que no caso é a pele. Isso faz com que, pelo menos superficialmente, a gente perca um pouco de temperatura. Um outro mecanismo que ajuda na regulação térmica dos mamíferos é a camada de tecido adiposo. Isso vai variar muito de mamífero para mamífero, mas vai interferir também no funcionamento dos organismos humanos. E isso não significa que uma pessoa com mais tecido adiposo sinta menos frio, porque os receptores para frio eles estão localizados mais externamente na pele, propriamente dito. Para além disso, existe um tipo de gordura específica que é chamada de gordura marrom, que nela contém uma série de mitocôndrias e por isso que ela tem essa coloração, e a atividade metabólica dessas mitocôndrias, né, a respiração celular acontecendo dentro dessas mitocôndrias, várias das reações são exotérmicas e, portanto, vão liberar calor. Então, tem um processo metabólico envolvido. Circulação e respiração vão funcionar como mecanismos de ajustes por um motivo bastante simples. O sistema cardiovascular ele pode provocar tanto o aumento da frequência cardíaca, quanto sob a ação de uma série de hormônios que a gente ainda vai ver, ele pode provocar também vasodilatação e vasoconstrição. Então vamos pensar na ideia do seguinte, se fenômenos provocarem externos ao seu corpo provocar vasoconstrição, o espaço que o sangue tem para passar ele se torna menor. Isso significa que o sangue vai passar com mais pressão. Passando com mais pressão, aumentar a quantidade de atrito e, portanto, aumenta a quantidade de calor, especialmente nas extremidades e na periferia do corpo. Para além disso, a disposição dos nossos vasos sanguíneos, com artérias sendo um pouco mais profundas e veias sendo mais externas ao organismo, também favorece a transferência de calor das artérias, que costumam passar um sangue um pouco mais quente, para as veias que costumam estar mais próximas da extremidade. E além disso, quando a gente está em situações que a gente está com frio, existe uma tendência de aumento da frequência cardiorrespiratória. Em sala eu exemplifiquei e eu volto a insistir nessa ideia. Você chegou numa região que tem rio de pedra, aquela água gelada, você vem fazendo a trilha suado, mó calor, só vem correndo e se joga, mano. A hora que você emergir, e o coração, ó, batendo bem forte, o seu organismo está tentando fazer um ajuste para poder equiparar a sua temperatura e mantê-la constante, mesmo você tendo trocado de um ambiente que estava quente para um ambiente que, no comparativo, está extremamente frio. Termogênese são mecanismos que acontecem no nosso organismo que vão produzir calor. Aí existe possibilidade de a gente produzir calor por movimento. Então, uma das respostas é tremer. Mexendo, a gente vai produzir calor e, nesse processo, a temperatura mantém-se um pouco mais constante. E para além disso, como eu acabei de comentar, a aceleração do metabolismo como um todo e a degradação de substâncias orgânicas vão acontecer reações que são exotérmicas e a partir disso calor é liberado e esse calor liberado vai ajudar na manutenção da nossa temperatura. Nós tiramos um tempinho para poder falar um pouquinho mais sobre a pele. Nos slides que eu deixei disponíveis para vocês, a gente tem uma série de imagens identificando as camadas. Eu não preciso que você se atente a detalhes da histologia da pele, como é o nome de cada camada, mas eu gostaria muito que você tivesse em mente que a pele, cara, é um órgão porque ela é formada por vários tecidos. Em especial, né, ela tem tecido epitelial, mas ela também tem tecido conjuntivo. Aí, no tecido conjuntivo eu vou ter vasos sanguíneos, eu vou ter músculos, eu vou ter terminações nervosas e dentro desse sentido, como ela é um composto de tecidos diferentes, ela é um órgão e órgão que apresenta um extrato, ela vai apresentar várias camadas. Então, as camadas com queratina, por exemplo, né, são mais superficiais. Na pele a gente vai encontrar também melanócitos, que são células que vão fabricar melanina, importante, né, para a coloração da nossa pele. Essa melanina ela tem uma sensibilidade à exposição ultravioleta. Algumas pessoas gostam de falar que é o nosso protetor solar natural. Pensando do ponto de vista de funções, a pele, como sendo o nosso revestimento externo, cara, ela acaba funcionando como uma barreira que isola a gente do ambiente, isola parcialmente, porque a pele, como vocês sabem, tem poros, caso contrário, a gente não teria como utilizar medicamento tipo pomada, spray, analgésico pela pele, né? E, além disso, eu estou pensando nela como um mecanismo de defesa, exatamente porque vai evitar que micro-organismos, esporos de fungos, por exemplo, que estejam no ar, entrem diretamente na nossa corrente sanguínea. É claro que isso acontece via boca, é claro que isso acontece pelo nariz, é claro que isso acontece pelos ouvidos, eventualmente por outras aberturas do nosso corpo, mas a gente tem uma série de mecanismos que a gente vai estudar ao longo da fisiologia para poder, eu vou colocar assim, barrar a entrada dessas criaturas, tá? Se eu levar em consideração, por exemplo, o sistema olfatório, você tem um monte de pelinhos no nariz, não é totalmente saudável remover todos, tá? Cuidado aí, não abusa da estética demais não.
Percepção de sensações. Eu tenho terminações na pele, discos de Merkel, terminações nervosas livres, corpúsculos de Ruffini, de Pacini. São nomes específicos de estruturas na pele que vão detectar sensações. Eu tenho quimiorreceptores, eu tenho termorreceptores e eu tenho mecanorreceptores. Esses receptores vão perceber diferenças de temperatura, vão perceber diferenças de pressão e alguns deles, inclusive, passar para o organismo sensações de dor, por exemplo. Então, a pele é também responsável por fazer com que a gente perceba a diferença de textura, o sentido do tato está localizado nela. Então, existe uma relação muito íntima entre a pele, apesar dela ser uma estrutura de revestimento, e o próprio sistema nervoso, porque através da pele a gente faz a leitura de várias sensações ambientais, manda isso para o sistema nervoso e respondemos a partir dela. E também, como nós já tínhamos conversado, a pele, através do processo das glândulas sudoríparas e do processo do suor, vai estar relacionada ao processo de manutenção da temperatura através da transpiração. Eu aguardo vocês para a gente resolver a nossa lista obrigatória em sala de aula, levem as suas dúvidas e eu estou torcendo para entregar só notas máximas.